Uma ideia que poderia ter virado uma obra-prima, mas foi ofuscada por fofocas de bastidores e um roteiro reescrito que deixou de lado várias camadas e críticas importantíssimas, reduzindo o filme a pequenas pontuações e temas mal desenvolvidos. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos Elefante de Franja. Pra você, Thay, polêmica é uma boa divulgação de filme que vai sair agora, sim? Olha, pode ser que gere bastante visualização e interesse por assistir um filme. Mas dependendo da polêmica, pode prejudicar a própria mensagem que o filme quer passar também. Sabe um exemplo disso? Não sei se você lembra daquele filme 4 Vidas de um Cachorro. Anos atrás, assim, tava prometendo que ia ser um filme familiar do ano, com o Dennis Quaid e tal. E aí vazou uma imagem do filme, das filmagens do filme, em que um cachorro era meio que maltratado, assim, em cena. E, nossa, essa polêmica fez virar um fiasco esse filme. Um filme que prometia, não deu nada de bilheteria, assim, sabe? E um filme que trabalhava toda a questão animal, né? Exatamente. Aí fica aquela questão. Pode ter sido tirado de contexto a cena, sabe? Mas como não tem como saber o que realmente aconteceu, todo mundo boicotou. Eu mesma assisti Pirata. Porque é um bom filme. É um bom filme familiar, assim. Mas eu fiquei pensando, eu não vou financiar esse pessoal que maltrata os animais e tal, sabe? Então essa polêmica acabou prejudicando muito o filme. O que está acontecendo atualmente com Não Se Preocupe, Querida, não prejudicar o filme, mas uma polêmica está se sobressaindo ao próprio filme até, mas também está gerando curiosidade das pessoas assistirem. Sim. Bom, Não Se Preocupe, Querida é dirigido pela Olivia Wilde, sendo o segundo filme dela na direção. Ela já trabalhou vários outros filmes como atriz, mas esse é o segundo filme dela na direção. O primeiro filme dela é um filme que eu gosto muito, que é o filme Fora de Série. É uma comédia teen que foi, pra mim, um filme muito bem desenvolvido por ser uma comédia e tal. Eu nem sabia que ela tinha dirigido. Quando eu fui pesquisar pra gente falar sobre Não Se Preocupe, Querida, eu descobri que foi o primeiro filme dela. Uhum. Então, por ter recebido boas críticas também esse filme, eu acredito que o Não Se Preocupe, Querido estava sendo bem aguardado. Não só por isso, mas também por conta de que em 2019, não é? Isso, 2019. Ele apareceu na Blacklist. Blacklist. Isso. Blacklist é um ambiente em que produtores, roteiristas postam lá e votam qual é o roteiro mais promissor dos que apareceram no ano, assim. E Não Se Preocupe, Querida apareceu lá. Um roteiro dos irmãos Dyke. E tava prometendo ser incrível, assim. Essa é uma receita bem esperada, né? Vamos supor, a gente é uma diretora iniciante, mas que fez um filme bom primeiro. E a gente tem um roteiro que já tá recebendo elogio. Então, antes de ser produzido, a junção disso de Não Se Preocupe, Querida, já surgiu burburinho e expectativas em cima do filme. Esse que é o problema. Gerou muita expectativa e o resultado, por melhor que tenha se saído, não chegou aos pés do esperado, né? Então, aí a gente tem várias questões, porque as críticas podem ter... Os problemas de bastidores podem ter atrapalhado, não só o resultado final, como o desenvolvimento do filme. Uhum. Mas, mesmo assim, eu acredito que por essas críticas, o pessoal tá pegando muito pesado também. Não achei que o filme tão ruim. No julgamento. Do julgamento. Não achei que o filme é tudo de ruim. Uhum. Mas também achei que faltou ele ser explorado até... Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Isso. Mas mesmo assim, eu acho que é válido falar sobre o filme. Eu também acho. Ele levanta algumas questões interessantes ainda. Não, ele levanta várias questões. Eu acho que o que mais me incomodou no filme é ele não ter levantado todas as questões que o roteiro original pretendia levantar. Sim. Vamos contar pro pessoal a sinopse do filme sem spoilers. Isso, a sinopse do filme. Uma mulher dona de casa dos anos 50, vive numa vila pacata. É uma vila que a empresa onde o marido dela trabalha abriga os funcionários.
Então ela tem uma vida de dona de casa, lavar, cozinhar, o marido sai pra trabalhar, volta, eles são apaixonados, saem com os amigos da vila, mas estão tudo meio ali. Aí ela começa a desconfiar, assim, mas o que meu marido trabalha? Ele sai todo dia pra trabalhar, mas quando eu pergunto, ele é vago? O que tá acontecendo? Aí eles têm algumas restrições de não ir até certo ponto da cidade também, por questão de segurança da empresa. Mas essa dona de casa, ela começa a ficar meio aflita, ela começa a ter algumas visões e desconfiar que a empresa onde o marido dela trabalha não é quem diz ser. Tem caroço nesse angu. Tem, ela fica desconfiada. E aí, essa é a nossa sinopse sem spoiler. É isso aí, pessoal. Se você não quer saber de spoiler, é o momento de desligar agora o podcast, ir lá assistir e voltar depois para ouvir o resto. Isso, vamos lá. Sobre o que o filme realmente é. Ó o plot twist aí. Plot twist. Parece WandaVision, né? O comecinho, não parece? Lá nos anos 50. Parece, aquela essa vibe. Vidinha, casal perfeito. E o marido chega e tá rolando... Já tem jantar, ela chega já com um copo de uísque pra ele já chega fazendo um amor com ela. É muito. E a preocupação dela é só com a casa. De ter que sair pra tomar uns drinks com as amigas à tarde. Tipo assim, o filme dos anos 50 perfeito, sabe? No começo, assim, a vida perfeita do pessoal dos anos 50. Só que o que a gente vê no plot twist do filme, que na verdade o marido dela prende... Aquilo lá não existe, aquilo é uma realidade virtual. É Matrix. É tipo Matrix. Onde ele prendeu a esposa dele lá pra poder viver esse estilo de vida. Que na verdade estão em 2050 e a simulação é nos anos 50, 1950. Então eles vivem tudo aquilo lá de mentira. Sim. No filme não é... 1900, não é 2050, não? É atualidade, é 2022. É mesmo? É que eu acabei lendo um dos roteiros antes do final e lá comenta que é 2050. Tô com as coisas um pouco misturadas. Então, gente, a respeito do filme, o que aconteceu? Ele foi eleito como um roteiro promissor. Aí a Olivia Wilde pegou pra dirigir. Uma produtora pegou para produzir e a Olivia Wilde optou por fazer algumas mudanças no roteiro. E daí, o que a gente achou na internet? Porque a internet é assim mesmo, né? A gente achou o roteiro com a primeira alteração e um comentário de como é o roteiro original do filme. Então, dá uma confundida, né? A gente vai lendo as informações do que deveria ser, do que era para ser... E confunde um pouco com o que foi, né? A gente tem o filme, a gente lê o roteiro do que quase foi. E tem um trecho do final do original. Isso. Que a gente encontrou na internet pra falar sobre. E o que a gente percebe, assim, é que foi retirado alguns pontos importantes que estavam no roteiro original e no primeira adaptação. Qual que é a crítica principal que a gente percebe no filme? Por isso que eu falo. Por mais que a gente tenha várias questões críticas em cima dele, é um filme que vale a pena assistir. Vale a pena. E é um filme que a gente precisa falar sobre ele. Sim. Tá? A gente tem problemas de ritmo de filme, que ele é lento, que faltou conexão com os personagens. Os atores ali, faltou uma química. Faltou química entre os atores. Faltou várias coisinhas, mas... São coisas pequenas. Eu gosto de dar crédito pra história também, então vamos... É porque o roteiro tem qualidade. Isso, mesmo com o roteiro, Sim. Mesmo com um monte de defeito... Ainda tem uma qualidade ali que a gente consegue até deixar de ver um pouco de problema de execução, porque a base é boa, né? A base é boa, então a gente até releva os problemas de direção ali, ou de adaptação de roteiro, né? Ó, pra você ver como um roteiro muito bem escrito, por mais que tentem regaçar ele, ainda dá pra segurar um pouquinho. Sim, ainda salva. Porque eu assisti o filme, eu fui com a mente livre, assim, Tava sem expectativa. Tava sem expectativa, e não fui já pensando em xingar o filme tanto que o povo tava falando mal, falei assim, não, vamos assistir. Aí eu achei legal, achei interessante. Só que aí depois eu fui ler os roteiros e ler um pouco mais sobre
sobre o que eles mudaram. E achei, que... Nossa, ele podia ter sido muito melhor. Era pra ter sido, tipo, um Corra. Não, era pra ter sido um puta clássico. Um filme fudido, sabe? Sim, eu senti isso também. Só que, porque ele foi um filme legal de assistir, só que ele foi legalzinho. Ele podia ter sido quase uma obra-prima se tivesse seguido as camadas do roteiro original. Sim. Ou as camadas que ele queria trabalhar melhor. Porque o que falta? Uma das principais questões. Beleza, a gente tem um homem prendendo a mulher nessa realidade... Nessa realidade virtual. Virtual que ele vive com a mulher ideal ali, né? A mulher que espera por ele enquanto ele trabalha, que ele chega em casa e tá com a comida pronta. E a gente percebe que ele entrou na situação de colocá-la ali por um dos problemas, até um problema muito atual que acontece muito, que ele não soube suportar o fato da mulher dele ser mais sucedida no trabalho que ele não conseguir um sucesso na carreira igual. Isso é mostrado no filme, de forma suave. Achei que podia ter sido um pouco melhor trabalhado. Mas mostra, porque ela é uma médica e ela tá trabalhando... o pouco que mostra ela trabalhando exaustivamente, enquanto no filme ele tá desempregado. No filme ele tá desempregado e não tá conseguindo fazer as coisas. Aí ela chega cansada, ele quer... Tem até essa cena que ele quer fazer amor com ela tá cansada. Fala assim, não, tô cansada, trabalhei o dia inteiro, eu preciso descansar. Aí que é o contraste, né, da realidade, que o que ele queria era a mulher em casa pra estar disposta pra ele na hora que ele quer. Isso. Eu achei que o filme deixou ele até mais bonzinho do que o personagem realmente é. Sim, eu concordo. De roteiro original ou não. Por quê? Qual que é a justificativa do filme dele colocar ela lá? Que é o que a gente vê em cena e vê ele falando. Que ela tava trabalhando muito e não tava feliz, tava uma vida exausta, e ele quis dar uma vida de rainha. De rainha pra ela. E daí ela mesma fala no final do filme, assim, mas a vida era minha. Eu tava feliz, a vida era minha. Então ele decide roubar isso. Só que o filme usa isso como justificativa pra ele ter colocado ela lá. Não aborda tanto esse problema dele não conseguir lidar com o sucesso dela. Sim. Não aborda essa questão de ser um problema ela ter uma carreira, de ser um problema ela não tá ali disposta pra ele, dele não ser o provedor. Até porque esses pontos que eu vi do próprio roteiro original, não é tão mostrado no filme também, em vários momentos Você me corrige se eu tô errada, se mostrou ou não. Mas no roteiro mostra várias partes da cidade, ela mandando colocar na conta do marido dela. Não aparece no filme. Então, toda essa questão de ser o provedor, faltou também colocar ali nas entrelinhas. Porque na hora que ela tá comprando as coisas na cidade virtual, imaginária, no roteiro original ela fala, sabe? Pode colocar na conta do meu marido. Pode colocar na conta não sei o quê. Ou seja, ele tá sendo o provedor ali. Sim. Então era isso que ele queria. Que ele queria na realidade virtual. Faltou esses pontinhos no filme. Pra deixar um pouco... mais explícito, assim, a né? crítica mais construída. Melhor construída. Faltou também a gente ver um pouco a ambição dela como médica. Foi muito rápida a cena dela no mundo real. Foi muito rápido, entendeu? Aí no roteiro original tem várias partes em que eu acho que tentaram fazer isso no filme, mas ficaram com medo de ficar muito na cara e deixaram muito sutil. Mas no roteiro original, quando ela tá preparando a cozinha, todas as coisas que ela faz, desde lavar a mão no mundo virtual e cortar os alimentos, ela faz como se fosse algo cirúrgico. Então, tipo, o subconsciente dela tava usando o talento dela, desperdiçando o talento dela, ou tentando avisar pra ela que ela é mais que uma dona de casa, né? Nisso aí, sabe? No corte. Tem uma parte do roteiro original também que ela corta o dedo na realidade virtual e ela mesma faz um ponto no dedo, sem saber como ela conseguiu fazer isso. O filme peca nessa parte, não aparece tanto. A gente vê mais um conflito ali entre ela com as memórias que vão aparecendo na cabeça dela, assim. Umas cenas que eu achei meio mal colocadas de umas pessoas dançando em preto e branco. Eu achei que não cabia ali no momento, sabe? Daquela forma. Igual você comentou do roteiro, pra mim, antes da gente começar o programa. No roteiro, tinha umas cenas mais de... quando ela tinha alucinações, ela alucinando com divulgação dos anos 50, de mulher dona de casa e tal.
E eu acho que ia ser muito mais bem encaixado do que só um pessoal dançando em preto e branco, sabe? Igual foi colocado, assim. Se eles tivessem feito essas alucinações com também flashes da vida real dela, ia ser... A gente ia se conectar mais com a Alice de fora. Eu acho Talvez. que a Olivia ficou com medo de ser muito óbvio, mas acabou sendo muito rápida a revelação ali do plot twist. Eu acho que se tivesse só um frame, assim, da realidade, já ia fazer a gente se aproximar mais da realidade, assim, do que só faltando, tipo, 30 minutos pra acabar o filme, a gente descobrir que é tudo uma mentira e que tem a vida real ali rapidão. Apareceu só ela de pé fazendo uma cirurgia e só. A gente não tem uma intimidade com a personagem principal só com isso, sabe? A gente não tem, na verdade, essa intimidade com nenhum dos personagens. Com nenhum. Porque tudo faltou a raso. gente ter uma conexão com eles. Isso é uma falha do filme mesmo. Sim. A gente tem a Florence Pugh como a Alice, que atua impecavelmente. Ela é incrível, é uma atriz incrível. Ela se até destaca até demais dos outros. Isso até atrapalhou um pouco o filme também. Atrapalhou, porque pareciam 2 filmes diferentes, assim. Parecia o filme que ela tava fazendo e o que o resto do pessoal tava fazendo. E não desmerecendo o resto das atuações, mas é porque a dela tava muito focada no terror psicológico real, assim. Que a categoria desse filme é terror psicológico. Pra mim, a única que tava dentro dessa categoria, ela era a Florence, de atuação. Com algumas cenas, assim, tipo, a cena dela apertando o ovo e não tendo nada. Ela ia representando ali um desespero. Ou, tipo, uma alucinação, sabe? Tipo, eu tô bem, será que eu tô doente? E naquelas partes que ela tenta se matar, sabe? Todas as partes que ela tenta se matar, eu acho que tava indo pra um rumo de terror psicológico. E daí a direção foi lá e trouxe de volta pra outra coisa o filme. Parece que quando começa a ter isso, eles jogam um balde de água fria, né? Na hora que era pra ter ação ou alguma coisa assim. Alguma coisa tensa, assim, você fica na beirada do sofá pensando, caramba, e agora? Daí volta pro 0. Vai de 0 a 100 e de 100 a 0, sabe? O filme. A Olivia Wilde, desde quando ela pegou, ela fala muito que o filme era sobre a personagem feminina, reforça isso. Eu acho que ela ficou tão focada nisso que ela esqueceu de dar o background dos outros personagens. Sim. O próprio personagem que ela faz tá faltando. É raso. É raso. Tem uma parte no final que eles tentam fazer o público se simpatizar com a personagem, porque lá os filhos dela, ela tem filhos, enfim. Mas a gente não consegue se simpatizar muito porque foi muito rápido. A gente não tem uma familiaridade com o personagem, assim, durante o filme. E é um filme comprido, não era pra ser tão raso, assim, na questão de histórico dos personagens, sabe? Na minha opinião. Se tivesse mostrado menos as dançarinas... As dançarinas nada a ver, as aulas de balé. As aulas de balé... Eu não fui a favor disso aí, não. Aí entra também aquela questão do... Será que um grande elenco faz um filme ser bom, sabe? Tipo assim, o roteiro é bom, a diretora é boa, o elenco é bom. Por que deu nisso, sabe? Tipo, é um filme bacana, mas longe de ser a perfeição que deveria ter saído, assim, sabe? Por ter todos os elementos alinhados. Talvez, eu acho que ela também podia estar tão assim, como o roteiro já tinha um prestígio pré-estabelecido, que ele já estava numa lista de roteiros promissores. Uhum. Aí, então, eu percebo que parece que ela não queria fazer tanto óbvio, porque o roteiro já estava tão bom, quis tentar deixar diferente e se perdeu, sabe? Uhum. Se perdeu no negócio. E ela teve sorte de o diretor de fotografia ser excepcional. Os figurinos, o cenário foi muito bem construído. A cidade é muito bonita de ver. Foi tudo bonito. É um filme bonito de ver. Ele é plasticamente, esteticamente bem feito. Sim, sim. E a gente entra também numa curiosidade que essa questão do marido dela querer isso pra vida dela, de tipo assim, ela ser dona de casa, de ser o provedor, é baseado num grupo meio extremista que chama Incel, que é uns homens aí que botam culpa nas mulheres de tudo, assim. Esse chega a ser até um grupo meio terrorista, chega a ser terrorista, porque eles acabam matando mulheres, porque na cabeça deles,
eles não fazem sexo porque as mulheres não querem dar pra eles, assim. Não, e eles culpam as mulheres e os homens também que conseguem ter relacionamentos. Sim, eles são, como que é? Celibatos involuntários. Incel vem disso, né? Involuntário. E daí, e eu vi uma matéria a respeito falando que tá aumentando a procura desses grupos aí. Nos fóruns, sabe? Na Deep Web. Tipo, o pessoal tá com raiva. É uns radical extremista. Inclusive, teve um tiroteio na Inglaterra que um dos caras era ativo desse grupo aí. Sim, sim. É um negócio muito louco, meu. E você tinha comentado, né, que o Frank, o personagem feito pelo Chris Pine nesse filme, é inspirado num filósofo. Um psicólogo. Deixa eu achar o nome dele aqui. A própria Olivia Wilde falou mesmo que ela quis inspirar no Jordan Peterson, é um psicólogo canadense. Ele tem, tipo, é um cara da área do estudo e tal. Ele tem várias teorias, mas uma das coisas que ele critica é o feminismo. Um dos pontos de crítica dele, que ele fala que a alegação das mulheres que os homens são superiores é falsa. Aí ele fala um monte de coisa pra tentar justificar isso. Ele também tem um monte de seguidor, é um cara... Não é um cara de fórum, é um cara da área acadêmica e tudo. Mas tem uns pensamentos assim, que incentiva grupos tipo incel, tipo... É um pessoal que tem uma ideia e daí vai lá esse psicólogo e dá um aval que eles estão certos, assim. Eles interpretam o estudo do psicólogo e acham que isso é a verdade absoluta, assim, né? Tipo, o psicólogo não tá errado de tentar fazer um estudo ali, tentar provar alguma coisa que ele acredita. Quem tá errado é os caras que pegam esse estudo e transformam num negócio extremista de ódio, né? Transforma um negócio que você acaba botando a culpa no outro, né? Esse negócio exatamente. de ódio é perigoso. Exatamente, é muito perigoso. Qualquer tipo de expressão de ódio, assim. Inclusive até é importante deixar um alerta pra esse tipo de grupos incel, né? Sim. É importante a gente saber disso, porque normalmente eles atingem a juventude. Que é as pessoas mais jovens, que às vezes estão perdidas ou passando por um momento difícil e encontram nesse tipo de grupo extremista uma base de apoio. Sim. Então é importante saber e ficar alerta pra isso aí. E não é um grupo muito conhecido, muita gente nem tem ideia de que é incel, que alguma coisa do tipo existe. Então é bom ter noção. Ele estourou mais por causa O povo ficou sabendo um pouco mais por causa justamente do tiroteio ano passado. Foi publicidade pros caras, né? Então, sei lá direito. Enfim, vamos começar a falar da parte que eu gosto, que é das fofocas. Manda aí, Paula! Gente, os atores desse filme se envolveram em várias polêmicas. Eu vou tentar ser breve, porque eu poderia ficar aqui 1h30 falando só de polêmica. Como alguns sabem, eu amo Harry Styles, que é um cantor que foi colocado ali como ator. E daí começa a treta porque ele foi colocado no lugar do Shia LaBeouf. Não sei falar o nome dele. Mas ele é um ator muito renomado e que faria muito sentido estar ali, aliás. Mas fofocas dizem que ele e a Florence Pugh, também não sei falar, tretaram durante as gravações ali. E foi bem na época que o Shia estava sendo acusado pela ex-namorada de relacionamento agressão. abusivo, né? De agressão física e verbal. Exatamente. E daí, meio que ficou, tipo... a Olivia disse que não queria deixar a Florence sujeitar a situação e mandaram o Shia embora. Só que daí, o que aconteceu? Quando saiu essa notícia, o Shia falou, não me mandou embora não, olha aqui o vídeo. E daí ele mandou um vídeo da Olivia Wilde no carro, falando assim, então, é que a Florence é difícil mesmo, mas eu acredito ainda na nossa parceria, eu acho que você podia voltar, a gente pode conversar com ela. E ele mandou, tipo, um e-mail para uma revista, meio que indicando isso, que ele pediu pra sair, que não foi a Olivia que mandou ele embora, sabe? Gente, isso aí é tudo fofoca. Tudo que fofoca. A gente tá incluindo, porque a gente não sabe o contexto do vídeo. Inclusive, ele poderia ter sido um ator melhor pro papel, mas o cara que tá sofrendo um processo desse é uma publicidade muito ruim pra um negócio filme. horrível, ainda mais pra um filme que trata de um assunto... De uma agressão ali, né? Então
Então, não, fica muito polêmico. Ele tem vários casos do pessoal declarando agressão por parte do Shia. Sim, então... mas lembrando aqui que tudo isso é polêmica, não é nada comprovado. Tipo, a Olivia mandando esse vídeo pra ele. Tá, tem o vídeo, mas a gente não sabe o contexto em que foi gravado e o que ela falou, assim, né, inteiro. Só foi uns cuts. Aí daí vem a próxima polêmica, que parece que a Olivia Wilde começou a se relacionar com Harry Styles durante as gravações do filme. E ela tinha se divorciado do marido, fora do papel. Então ficou aquela polêmica de, tipo, tá assinando os papéis ali e tá saindo com o ator principal do filme, que é mais novo que ela, tipo, 10 anos, mais até. E daí ficou essa polêmica, sabe? Ficou esse desconforto. Tanto que em Veneza lá, qual que é o nome da mostra de Veneza? De filme? É Cannes? Não é Cannes. Não sei. Não, É aquele que ela tá... Não é Cannes. Não, enfim, eles foram pro lançamento do filme e eles postaram um monte de vídeo. Só que, assim, os vídeos também podem estar fora de contexto. Isso que é complicado, né? De que, tipo, a Florence não olhou no olho da Olivia. Ficou esses desentendimentos, assim, sabe? Mas eu acho que pra fechar com chave de ouro, assim, essa confusão toda, o suposto cuspe que o Harry Styles deu no Chris Pine. Eu achei que foi nada a ver. Ele não cuspiu, gente. Eu não vi cuspe. Se você assistir de outro ângulo, assistir de novo, você vê que é coincidência. Tipo assim, ele baixou a cabeça pra passar ali pro outro lado e o Chris Pine mexeu em alguma coisa que tava no meio das pernas dele. Mas aí dá a impressão que o Harry Styles cuspiu no colo do Chris Pine, sabe? E daí gerou uma super de uma polêmica, tipo assim... Gente, cada coisa, né? E eu acho muito engraçado que num show, o Harry Styles até falou assim... Pediu desculpa por ter ficado afastado, porque parou de fazer show pra fazer a divulgação do filme, né? Daí ele falou assim... Desculpa, pessoal, eu fui lá pra Veneza cuspir numas pessoas, mas eu tô de volta. Então, mas levou na piada, levou no né? bom humor. Bom humor. Mas, nossa, a internet caiu matando em cima da Olivia Wilde. Vai virando uma bola de informação solta que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. E daí eles pegam umas imagens de, tipo, 2019, 2020 e colocam como se fosse atual, sabe? Pra reforçar esse desentendimento da atriz principal com a diretora. É muito desgastante, assim. Aí que eu perguntei no começo se a publicidade ajuda ou não um filme. Porque é polêmica, né? Polêmica, mas é publicidade. Eu acho que de ter o Harry Styles já ia angariar pessoas que não costumariam ir assistir esse tipo de filme. Tipo assim, esse tipo de filme não é o tipo de filme que fãs do Harry Styles assistiriam, assim, as novinhas, sabe? Então, essas novinhas tudo foram pro cinema pra assistir, por causa do Harry Styles. Mas eu acho que essa polêmica toda aí deu uma prejudicada, na verdade, sabe? Eu acho que prejudicou bastante, sim. Principalmente, eu acho que a mais prejudicada foi a Olivia Wilde nessa história com toda. certeza, com certeza. Não sei até que ponto as coisas aconteceram, mas eu vi que ela foi bastante prejudicada. Com todos os pelotas de informação. Sim. E em questão de atuação, eu acho que como... Eu tenho essa impressão, tá? Uma fanfic na minha cabeça. Como o Harry Styles foi chamado pra meio que cobrir um buraco do Shia LaBeouf, eu acho que ele não deve ter tido muito tempo pra se preparar, assim, com o personagem. Além de que no roteiro final, o personagem dele não tinha muita profundidade, assim, né? Foi meio raso as cenas dele no mundo de fora. Então, fica naquela, assim, será que o Harry Styles não entregou o que a gente gostaria de ver? Porque ele não tinha material, porque ele não tinha tempo, porque ele não tava preparado pra esse nível de atuação, sabe? Pra ser, tipo, um coadjuvante principal ali, sabe? Não sei, fica essa questão mesmo. Porque, que nem a gente comentou,
a Florence se destaca muito de todos, não é só dele. Então faltou profundidade em todos os outros personagens. Faltou. Mas sabe quem que eu imaginei no lugar do Harry Styles? Que eu acho que mesmo sem profundidade ia entregar um pouquinho mais. Quem? E olha que eu gosto muito do Harry Styles. Aquele Bill Skarsgård, o cara que fez o palhaço? It, o palhaço do It. Você já viu outros filmes dele? Ele fez também uma série que ele é do cara que inspirou o nome Estocolmo, Síndrome de Estocolmo. Não vi esse. Ele é um ator que ele... Eu sei quem que ele é, tá ligado? Mas ele tem um olhar que eu acho que daria um tchanzinho de terror psicológico só da cara dele tá ali, sabe? Então. Apesar de que o filme, eu acho que o bom moço tinha que estar ali, né? Porque só que o Harry faltou Styles trocar depois, né? Então, fica naquela, porque parece que passaram um pouco de pano pro personagem dele e colocaram um cara que tá muito amado no momento, assim, pelas fãs, sabe? Esse Hairstyle tem tanto fã assim mesmo? Tem, né? Nossa, tem. Principalmente agora. Uma curiosidade sobre o nome do filme, Don't Worry, Darling, que é o Não Se Preocupe, Querida, é que no roteiro original, quando ela acorda da transe, da inteligência artificial lá, do mundo artificial, tem esses anúncios que a Paula comentou da década de 50, que são anúncios machistas, inclusive, da dona de casa, aqueles anúncios de... Inclusive, um deles é Não se preocupe, querida, você não queimou a cerveja. Que é um anúncio de cerveja, onde a mulher queima o almoço, mas daí o cara tá consolando ela porque a cerveja ela não queimou. Então, provavelmente, os caras tiraram daí o nome. Sim. E tem uma musiquinha no final, que é o Harry Styles que canta. Quando ela tá... Como que é? Nunca vou te deixar. I'll never leave. Enquanto ele tá massageando a perna dela e tal. Isso. É o Harry Styles que canta. A musiquinha que toca. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu gostei do filme. Eu gostei bastante muito, também. Eu tenho muitas críticas, porque eu acho que ele poderia ter sido, como eu falei no começo, uma obra-prima. Ele tem muitas questões interessantes a serem discutidas, que são assuntos atuais ainda, questão de relacionamento. E a questão é a gente procurar saber um pouco mais sobre ele para poder discutir, porque o próprio filme em si deixou muita brecha, faltou profundidade. Sim. É igual eu falei pra algumas pessoas já, assim, assiste, porque dá pra comentar depois, né? Tipo assim, é um filme bom pra assistir, você não vai achar incrível, mas é interessante discutir a respeito depois dos pontos que foram apresentados ali, sabe? O que deveria ter sido representado melhor. Isso aí, vamos esperar, ver qual vai ser o próximo trabalho da Olivia Wilde. Vamos também. ver se vai ser se ela melhor. Vai fazer mais algum filme, né? Eu não quero fazer mais nada. Eu acho que ela vai dar uma sumida aí, vai escrever um livro a respeito da polêmica toda e depois volta com outra coisa. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Curte a gente lá nas redes sociais. Segue nosso canal no YouTube. E fica ligado que tem mais. Tchau. Tchau.